Dando continuidade à nossa aula do domingo pela manhã, a segunda parte da nossa aula. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, pelo CETEP, disciplina de Gestão Aplicada 1, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, professor Eric Brasil. Nós vamos concluir a nossa disciplina, estabelecendo aqui uma revisão geral e a nossa avaliação no formato de prova. Muito bem. Falamos da Revolução Industrial, falamos das consequências, dos aspectos dessa mesma revolução, dessa transformação, não é? E ainda ontem nós comentávamos a respeito da sustentabilidade, não é verdade? E dissemos que a sustentabilidade é a capacidade de consumir, produzir recursos de modo não destrutivo no longo prazo. A chave para o entendimento da sustentabilidade é a expressão longo prazo. E nós podemos classificar a sustentabilidade em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica, certo? Então, vamos até aqui ao nosso compartilhamento de tela para revisar esse assunto. Capacidade de produzir e consumir recursos de modo não destrutivo no longo prazo. E aí eu lembro que a sustentabilidade ela pode ser ambiental, ela pode ser social e ela pode ser econômica. Professor, como assim? Para que uma coisa seja sustentável, ela deve ter uma duração de longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma atmosfera limpa, um ar limpo, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Isso é sustentabilidade de caráter ambiental. Professor, como é que seria a sustentabilidade social? Eu tenho uma sociedade, uma comunidade equilibrada, onde não existe muito foco de violência, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas vivem em comunhão, em harmonia, verdadeira cidadania é aplicada. E isso acontece hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Isso é sustentabilidade social. Professor, e a sustentabilidade econômica? Eu consigo gerar recursos hoje, eu consigo ganhar meu salário esse mês, no próximo, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A empresa consegue faturar bem hoje, amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O governo consegue equilibrar suas contas hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Isso é sustentabilidade econômica.
Então, perceba que a capacidade de produzir e consumir recursos de modo não destrutivo e renovável no longo prazo, ela também pode ser desdobrada para o conceito de sustentabilidade ambiental, que normalmente é aquela que se discute, né, que a gente vê na televisão, na internet, nas mídias, mas que também eu preciso observar o caráter social da sustentabilidade e o caráter econômico da sustentabilidade. A chave para entender o conceito de sustentabilidade é sempre pensar na expressão longo prazo, certo? Pense sempre nessa expressão que você não erra. Longo prazo. Como é que eu sei que uma coisa é sustentável? Quando ela funciona no longo prazo, né? Aí você começa a raciocinar, certo? E, além de longo prazo, né, ela normalmente não é destrutiva, ela pode ser renovada, né? Isso dá um caráter sustentável. Quando você vai raciocinar, por exemplo, a respeito da energia solar, que foi comentada ontem, a energia solar, além de ser limpa, ela é uma energia praticamente inesgotável, é uma energia renovável para nós, não é? E é uma fonte abundante, certo? E ela funciona no longo prazo. O Sol já existia antes do planeta Terra. Quando o planeta Terra for destruído, a humanidade se acabar, é possível que o Sol ainda exista. Professor, o Sol vai se acabar, vai se apagar um dia? Provavelmente sim, porque o Sol é uma estrela e toda estrela ela é mantida por um combustível chamado hidrogênio, né? Conforme o Sol queima através de um processo de fusão nuclear o seu hidrogênio, transformando esse hidrogênio em hélio, ele vai consumindo seus estoques de energia. Só que ele dura muito tempo. Professor, aproximadamente quanto tempo dura uma estrela feita ao Sol? Dura aproximadamente 10 bilhões de anos. É mais ou menos o tempo que o Sol dura. Professor, mas o Sol já consumiu muito combustível? Quanto tempo ele já tem de vida? O Sol já tem 5 bilhões de anos. O Sol está na metade da sua vida, então ele ainda tem mais 5 bilhões de anos de combustível para gastar. Isso significa dizer que, do ponto de vista da humanidade, da nossa sociedade, o Sol tem energia infinita. Ela não é infinita, mas para nós humanos, humanidade, é como se fosse, porque esse tempo de vida é muito longo. É tão longo que vai superar a própria existência da humanidade. A humanidade não consegue sobreviver durante 10 bilhões de anos. Isso é tempo demais, isso é quase a idade do universo, não é? Então, eu posso dizer que o Sol, a energia solar, é uma energia extremamente sustentável, praticamente inesgotável e limpa, sendo, portanto, uma energia que representa sustentabilidade, muita sustentabilidade, é mais sustentável até do que a energia eólica, porque os ventos, as correntes de ventos, né, muito embora existam muitas em algumas regiões, elas podem ser alteradas, né, elas podem mudar a sua previsibilidade, mas o Sol em nossa opinião, uma fonte até mais segura, certo? Professor, quando é que o Sol poderia não ser tão seguro? Se nós, infelizmente, acabássemos tornando a nossa atmosfera muito densa, muito opaca. Se a atmosfera ficar muito opaca, muito escura, muito concentrada de gases, aí a energia solar tem dificuldades em entrar, né? Mas enquanto a gente tiver uma atmosfera relativamente limpa, enquanto a gente tiver condições dessa energia chegar, certo? Então, o Sol continua a ser um exemplo de fonte sustentável de geração de energia. Tem alguns comentários aqui no bate-papo. Geralmente, uma estrela tem 3 estágios de vida, né? Estão colocando aqui o Diogo Pessoa. Primeiro, o estágio da luz branca. Segundo, o estágio da luz amarela, em que ele se encontra. E, por último, o estágio da luz vermelho ou laranja, onde a estrela morre. Pois é, o Diogo está colocando aqui um assunto que é verdadeiro, que é interessante, mas que eu não vou aprofundar muito para não fugir da temática da gente, certo? Para a gente poder se concentrar. Só para que a gente saiba que o Sol realmente é uma matriz, além de limpa, bastante sustentável, bastante considerável, e que faz parte do conceito de sustentabilidade ambiental também, né?
E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção é a sustentabilidade social, certo? Quando você procura diminuir as desigualdades entre as pessoas, quando você procura distribuir alimentação de qualidade, saúde, segurança, esporte, lazer, moradia, infraestrutura, saneamento, você está trabalhando em quê? Está trabalhando para a sustentabilidade social. Você está melhorando o modo de vida das pessoas no longo prazo, certo? Professor, e a sustentabilidade econômica? É quando você consegue garantir um fluxo de caixa, um fluxo de faturamento, um fluxo saudável no longo prazo. As empresas precisam disso, né? O Antônio José comentou os seus empreendimentos, outros colegas aqui são empreendedores também. Ele precisa de saúde financeira no seu empreendimento para que ele possa sobreviver no longo prazo. A maioria das empresas no Brasil, elas precisam sobreviver à sua infância, não é? A maioria das empresas morre antes de completar 2 anos. As empresas que conseguem sobreviver até os 5 anos de idade, elas têm mais chances de sobreviver no longo prazo, certo? Então, a gente tem que cuidar da mortalidade infantil, não só das nossas crianças, mas também das nossas empresas, né? Então, se você conseguir ultrapassar os primeiros 2 anos da infância da sua empresa, atravessar a adolescência da empresa, que é até mais ou menos aos 5 anos, a partir do 6º ano, você já tem uma garantia melhor de uma empresa sustentável e que se promete e tem uma perspectiva de ser uma empresa de longo prazo, que vai sobreviver por muito mais tempo, né? De sobrevivência, às vezes, indefinida, certo? Ninguém cria uma empresa para fechar, para falir, né? Teoricamente, elas são infinitas. É claro que nada dura para sempre, nada que é humano, nada que é criado pelo homem dura para sempre. Mas nós queremos que dure por um tempo considerável, no longo prazo. Existem empresas que têm décadas, existem empresas que têm séculos, existem instituições milenares, existem, certo? Por quê? Porque elas foram bem administradas, porque elas foram bem trabalhadas, porque elas foram se adaptaram às mudanças, né? Então, a empresa também precisa se adaptar aos cenários de mudança, assim como os organismos vivos, certo? E a sustentabilidade econômica, ela inspira para isso. Não só as empresas, também os governos. Os governos precisam ajustar as suas contas públicas, precisam ter arrecadação, precisam ter eficiência, precisam ter um bom gerenciamento, né? Infelizmente, isso não acontece tanto no Brasil, mas, por sorte, o Brasil é um país muito rico. Se o Brasil não fosse um país rico, já teria quebrado há muito tempo, né? Por conta da ineficiência do gerenciamento dos recursos. Mas, assim, o Brasil é tão rico que, com toda essa crise, nós temos reservas financeiras bilionárias. Nós temos reservas naturais grandiosas. Nós alimentamos o mundo, né? Nós temos um sistema que é tão grande que permite que o Brasil, mesmo com toda a corrupção, mesmo com toda a carestia, mesmo com toda a dificuldade, seja um dos 20 países mais ricos do planeta Terra. Diga, quem falou? Às vezes eu acho que se o Brasil fosse... Às vezes eu acho que se o Brasil fosse um pouco pobre, o governo ia melhorar muito, e a questão tipo de desempenho. Porque ele sabe que o Brasil é rico, o Brasil não vai à falência, porque tem muito minério, essas coisas, né? Aí ele começa a roubar mais ainda, entendeu? Tipo, ele não visa que vai acabar, entendeu? Se ele fosse pobre, ele seria igual à China, né? A China tinha pouco recurso e ela deu a volta por cima e é uma das maiores, né? Se você olhar para países como Israel, se você olhar para países como o Japão, são países pobres com pessoas ricas, né? Exatamente. Se você olhar para o Brasil, é um país rico com pessoas pobres. Isso é até contraditório, né? Até curioso, merece até uma análise, né? E a sustentabilidade econômica, como o Paulo Eduardo falou, pontuando aqui, participando aqui com a gente, é uma busca nossa. As empresas buscam sustentabilidade econômica, os governos devem buscar sustentabilidade econômica, as famílias devem buscar sustentabilidade econômica,
os indivíduos, as pessoas, os cidadãos devem buscar sustentabilidade econômica, certo? Sustentabilidade econômica não significa você ser rico, você ter ostentação. Significa que você consegue custear as suas despesas de uma maneira saudável no longo prazo. Então, você pode até ter uma vida simples, você pode até ganhar um salário mínimo, mas se isso conseguir custear a sua vida e a vida da sua família, você tem sustentabilidade econômica. Agora, se você ganha 20 mil reais por mês e gasta 21, você está sempre endividado, você não tem sustentabilidade econômica, certo? Ah, mas eu ando de carro de luxo, eu moro num apartamento um por andar, eu frequento os melhores restaurantes. Mas você está endividado, você não está equilibrado, você não tem sustentabilidade econômica, certo? A sustentabilidade, ela não é uma questão de opulência, de ostentação, de ter equipamentos muito caros, instalações muito sofisticadas. Não. A sustentabilidade é uma garantia de continuidade no longo prazo. Se você faz que nem o Francisco Adriano, toma um cafezinho aí com pão, beleza? Tá ótimo, certo? Se você consegue fazer isso todo dia, Francisco Adriano, isso é sustentabilidade, certo? Agora, se você não consegue, porque tem gente que prefere no café da manhã comer um yakisoba, ter ali uma comida requintada, comer um brownie, um brioche, né? Uma comida francesa, uma comida, vamos dizer assim, um sushi, e aí não consegue fazer isso sempre, isso não é sustentável. Eu prefiro muito mais meu café com pão, que eu consigo manter sempre, garantindo essa sustentabilidade. Esse exemplo bem simples mostra para você que a sustentabilidade é uma questão de garantir o fluxo de um processo durante muito tempo, né? Nesse caso financeiro, se você estiver baseado na sustentabilidade econômica. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Comentário? Indagação? Ou desabafo? Então, vamos prosseguir. Senhores, hoje é um dia dedicado à nossa revisão. Então, o que é de fato gestão aplicada? É a administração aplicada. E o que é o conceito de gestão ou de administração, ou o que é o conceito de administrar, o verbo, no sentido de ação? Lembra que eu disse que a repetição conduz à excelência? Eu já disse e vou repetir várias vezes esse conceito. Administrar é fazer mais com menos, até chegar ao ponto de fazer tudo com nada. Isso é administrar. O João Esteve é líder da turma e sabe disso. O Nilson é vice-líder da turma e sabe disso. Outros colegas sabem disso. Fazer alguma coisa, professor, com poucos recursos que tem na mão. Exatamente, Adriano. O Adriano sabe disso. O bom administrador não é aquele que tem muito dinheiro, muito capital, muita mão de obra, muita tecnologia, muita matéria-prima. Não. Se você tiver tudo em abundância, é fácil administrar. Mas se você tiver escassez, limitação, falta, aí é que eu tenho como comprovar se você é um bom administrador ou não. Porque é diante da escassez, é diante de ter menos e de fazer mais que se prova o bom gestor, que se prova o bom administrador. E aí tem muitos exemplos, né, em várias searas da humanidade. Por que que Alexandre o Grande, que foi o rei da Macedônia, é tão falado, é tão comentado, é tão admirado por muitos
governantes, por muitos militares, por muitos generais, por muitos líderes, por muitos chefes. Alexandre viveu há muito tempo atrás e ainda hoje se fala dele. Por quê? Se ele viveu há mais de 2000 anos. Porque Alexandre, ele era um grande administrador, ele fazia mais com menos. As pessoas pensavam que ele era muito rico, muito poderoso, ele se tornou muito poderoso. Mas ele foi capaz de pegar um exército com 40 mil soldados, veja bem o número, 40 mil soldados, e vencer um exército inimigo de 250 mil soldados. Alexandre enfrentou o exército persa, comandando o exército grego-macedônio, né? A Grécia e a Macedônia eram unificadas na época. E Alexandre só tinha 40 mil soldados. E com esses 40 mil, ele conseguiu distribuir estrategicamente esses soldados de tal maneira que ele venceu 250 mil soldados inimigos. Gideão e os 300. Pronto, né? Exemplo aí do filme 300. Só que os 300 não venceram, eles morreram, certo? Eles venceram moralmente falando, né? Gideão, professor. É bíblico, Gideão e os 300. Pronto, ótimo. Ah, o Gideão dos 300, né? Pensei que estivesse falando dos 300 de Esparta. Mas, enfim, em todos os contextos que eu citei, havia ali uma quantidade menor de recursos, de soldados, mas havia ali uma estratégia mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. E Alexandre, então, ele consegue conquistar o Império Persa, anexando o Império Persa ao Império Grego, se tornando, então, o homem mais poderoso do mundo. Não estou dizendo que o que ele fez é certo ou errado, estou dizendo que ele conseguiu administrar poucos recursos e ainda assim dominou o mundo, né? Isso é administrar, é fazer mais com menos, até chegar ao ponto de praticamente fazer tudo com nada, certo? É nesse sentido. Ao mesmo tempo, também, eu falei aqui de uma situação de guerra, mas nós poderíamos falar de uma situação de paz, né? Jesus de Nazaré atuou em outras frentes, não no campo de batalha, não como general, não como comandante militar, mas sim como um grande líder, e Jesus foi o arrebatador de multidões. Jesus fez um trabalho muito maior do que o rei Herodes, que era o rei de Israel na sua época. Jesus fez um trabalho muito maior do que o trabalho de Pôncio Pilatos, que era o governador de Roma, na região onde ele morava. Jesus fez um trabalho muito maior do que o trabalho de César, que era o imperador romano. Jesus fez um trabalho muito maior do que qualquer líder já fez, arrebatando multidões, fazendo mais com menos. Jesus era um homem humilde, pobre, com poucos recursos materiais. A moradia dele era simples, ele andava em embarcação simples, ele não tinha um cavalo, porque o cavalo é como se fosse o carro daquela época. Então, Jesus não andava de carro, né? Ele andava a pé, no máximo com um jumentinho. O jumentinho é como se fosse o fusquinha dos dias de hoje, né? Então, os recursos materiais que ele tinha eram muito poucos. Mas ele conseguia fazer mais com menos, até praticamente chegar ao ponto de fazer tudo com nada, sendo um grande administrador. Tanto é verdade que hoje nós falamos dele, né? E a sua mensagem se espalhou por todo o mundo e até o nosso calendário é baseado nele. Não é assim? Então, isso é fazer mais com menos, só para que a gente possa ilustrar, só para que a gente possa entender o conceito do Professor, assim, o melhor Diga, exemplo também assim, de um bom administrador é um presidente de futebol, né? Muitas vezes o presidente de futebol pega o time cheio de dívidas, só jogador ruim, ali ele tem que arrecadar e conseguir patrocinador e formar um time competitivo. Isso serve também para presidente de empresa, para prefeito de cidade e outras várias coisas. Com certeza, Adriano. O clube de futebol pode ser comparado a uma empresa, é um empreendimento, e o presidente do time, o administrador daquele clube, ele também enfrenta desafios. Às vezes o time é pequeno, às vezes não tem tanta tradição, às vezes ele tem dificuldade em financiar, às vezes ele tem e corre riscos, né? E quando ele consegue a vitória, quando ele consegue pagar os salários dos jogadores em dias, quando ele consegue patrocínio, quando ele consegue publicidade, ele é um grande administrador, fazendo mais com menos, até chegar ao ponto de praticamente fazer tudo com nada, certo?
Muito bem, eu gostei da participação aí do Adriano, dos colegas, né? E nós vamos prosseguindo, então, nos nossos conceitos. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para atingir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Se tornar um eletrotécnico. Quais são os recursos? O tempo, o dinheiro, o caderno, a caneta, a internet, o computador, o celular, o lanche, tudo aquilo que você utiliza. Se você pegar tudo isso e planejar bem, organizar bem, dirigir bem e controlar bem, você atinge os seus objetivos. Se você fizer isso de maneira displicente, você pode não atingir os seus objetivos, não é? Então, administrar também é isso. Também é a capacidade de você pegar os seus recursos, planejando, organizando, dirigindo e controlando para atingir objetivos. É aquela história. Você deve ter um norte, você deve ter um rumo, mas você deve saber onde você quer chegar. Se você deixar o barco à deriva, a maré vai levar para onde quiser. Então, você precisa corrigir os rumos da sua vida, inclusive da sua vida profissional, da sua formação. Não deixe a vida te levar, como diz a música. Seja o condutor, dirija a sua vida. É por isso que um barco ele precisa de uma vela, de um leme, de um motor, de um remo, para você conduzir esse percurso, não é? Então, tem esses objetivos. Se você pegar uma embarcação, colocar no oceano, você diz assim, eu quero ir daqui do Brasil até Portugal. Você vai se você conseguir controlar, se você conseguir planejar, se você conseguir organizar, se você conseguir dirigir aquela embarcação. Assim é a sua vida. Assim é a sua vida profissional também. Então, lute para atingir os seus objetivos de forma profissional. O processo administrativo são, de fato, esses elementos, esses 4 elementos, né? Quais sejam o planejamento, a organização, a direção e o controle. Professor, o que é planejar? Planejar é programar, é antever, é pensar, é pôr no papel. Quando eu faço um orçamento, quando eu faço um plano de aula, quando eu faço um plano de batalha, quando eu faço um planejamento de governo, um plano plurianual, eu estou planejando. Quando eu faço um planejamento estratégico numa empresa, eu estou planejando. Professor, o que é organização? Organizar é alocar recursos. Os alunos estão alocados na sala de aula, as garrafas estão alocadas no engradado. Isso é organizar, e a organização ela faz muito sentido quando as empresas são competitivas, porque se você não estiver organizado, você pode ter muitos recursos e ainda assim perder, e ainda assim falir. Por que Alexandre conseguiu vencer com 40 mil homens os 250 mil soldados persas? Porque Alexandre estava mais organizado do que os persas, né? Então, a organização dele com as suas falanges permitiu a vitória de uma horda muito grande, muito poderosa, porém não tão organizada de inimigos. E estratégia, então, né, professor? Oi, Paulo. E estratégia também, né? Ele manter aquela estratégia sempre, né? Sim, com a estratégia correta, não é? Porque sem a estratégia correta, eu posso até ter recursos e ainda assim não alcançar os meus objetivos. Por fim, nós temos o controle, não é? Controlar é importante, controlar é bom, apenas o controle exagerado é ruim. Exemplo de controle: avaliar, checar, verificar, acompanhar, medir, aferir, corrigir. Isso é controle, isso é controlar. O controle de qualidade, por exemplo, é essencial. Controlar, por exemplo, o desenvolvimento do seu filho, caso você seja pai, é essencial, né? Tem muitos pais hoje que se omitem da educação do filho, pensando que a escola vai educar o filho. Não. A escola cumpre o papel dela, que normalmente é transmitir informações. A escola atual, ela ensina conteúdos. A escola atual, ela ensina uma série de coisas, mas a educação de verdade de base normalmente é feita em casa, normalmente é feita pela mãe, pelo pai, pelo cuidador, pelo avô, pela avó, pela família, pelo ambiente, que se não for saudável, pode comprometer o desenvolvimento da sua criança. Então, você deve chegar para o seu filho e dizer: e aí, meu filho, foi para a escola, fez as tarefas? Deixa eu olhar, deixa eu verificar a sua agenda. O que foi que você fez hoje?
Pai, eu fiz aqui português, matemática. Deixa eu ver aqui qual foi a matéria de português. Você estudou adjetivo? Foi esse o tema de hoje? O que é um adjetivo, meu filho? Você aprendeu mesmo? Deixa eu perguntar aqui para você. Você fez a tarefa? Fiz, papai. Depois deixa eu aqui analisar se você fez mesmo. Eu mesmo vou corrigir sua tarefa. E a de matemática você fez? Fiz, papai. O que foi que você fez hoje? Não, pai, hoje eu aprendi a porcentagem. É mesmo? Você estudou isso de verdade? Pois então me diga quanto é 10% de 100. Me diga agora, rapidamente, na lata. Você sabe? Sabe não? Pois vamos aprender, vou lhe explicar. Deixa eu corrigir sua tarefa. E aí, fez? Fiz não, papai. Pois vamos fazer agora. Faça uma pesquisa. Tem a internet, tem um livro aqui, eu vou te ajudar, vou te acompanhar. É difícil fazer isso, né? Principalmente numa rotina agitada, mas isso é controlar, isso é acompanhar, isso é verificar, isso é corrigir a educação do seu filho também. Não espere apenas que o professor, que a escola faça, porque o volume de trabalho do professor é muito grande e ele não é pago para acompanhar individualmente, de maneira profunda, cada aluno dessa maneira, não. Isso aí é uma coisa que você deve fazer, que você deve acompanhar. Claro que os professores têm a missão deles, claro que têm as tarefas deles, mas não espere que apenas uma instituição ela faça um papel completo, porque o papel completo ele se dá numa múltipla constituição e apoio mútuo de várias instituições, incluindo a família, incluindo os pais, incluindo a escola, incluindo a sociedade, incluindo a comunidade, incluindo uma vida saudável. Será que você fiscaliza, por exemplo, quais são os sites, quais são as mídias sociais que seu filho participa? Porque, às vezes, ele está sendo aliciado ali. Tem muitos aproveitadores na internet, tem muitos aproveitadores no Instagram, no Facebook, né? Tem muita gente que pensa que o filho está em casa, está no quarto, está ali tranquilo no computador e, na verdade, está tendo acesso ao mundo, de tudo de bom e tudo de ruim, certo? Então, você precisa controlar isso também. Eu vou encerrar essa reunião e em 2 minutinhos nós vamos voltar para dar continuidade à nossa revisão. Até daqui a 2 minutos.